Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Pegando o Atalho. Ela foi dada em Vancouver, no Canadá, em 8 de fevereiro de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro realmente dá um passo para o lado. Ele precisa fazê-lo. A pineal se abre de determinada forma e os seres humanos precisam se acostumar a ter o seu filtro retirado. Os filtros são o humanismo. Se os filtros estiverem colocados e o ser humano não der um passo para o lado totalmente, as mensagens passarão por seus filtros e sua consciência. E é assim que vocês podem reconhecer uma canalização pura ou não. Se parecer que o ser humano está combinado com a canalização e as expressões e o semblante forem ainda daquele humano, vocês sabem o que vocês estão ouvindo. É uma canalização parcial. Em algumas vezes, esta é a forma como é, e esta é a forma como o ser humano precisa canalizar, para que ele possa estar confortável com ela. Mas as canalizações mais puras são aquelas onde não há nenhum filtro. E isto é difícil e requer prática. Às vezes, o ser humano entra e sai, mesmo durante a canalização. Às vezes ele está lá e depois ele é removido. Essa é uma canalização onde ele está praticando. Então nós damos a você essa informação porque se aplica à sua vida cotidiana quando você está em uma posição de praticar o seu eu intuitivo e retirar o seu filtro. O filtro dirá a você o que seu cérebro quer que você ouça, ao invés daquilo que vem pela pineal, que é um pensamento intuitivo puro. É esta prática que irá produzir uma comunicação intuitiva pura, que então trará uma combinação muito mais clara e uma confluência muito mais clara daquilo que nós chamaremos de energia vital, dando a você permissão para estar no lugar certo, na hora certa. Eu celebro esse momento com vocês, meus queridos. E há aqueles que estão ouvindo a isto. E há aqueles que estão na sala. E novamente eu digo que eu falo para todos vocês, ao mesmo tempo, pois eu vejo você ouvindo, meu querido. Não é um mistério. Quem, depois do fato, poderá desejar ouvir esta mensagem? Vocês estão em uma nova energia e este é um tema. E nós já dissemos coisas impressionantes que apenas o tempo provará. E é apropriado, pois é assim que nós começamos. Há 23 anos, quando meu parceiro abriu pela primeira vez sua boca, ou escreveu no papel, e deu àqueles que desejavam ouvir o que Cryon tinha a dizer. As mensagens que nós demos naquela época são aquelas mensagens que agora estamos completando. Quando dizemos que não haveria nenhum Armagedon e não houve. Nós olhamos para os potenciais de uma terceira guerra mundial e dissemos que não haveria nenhuma. Nós demos a vocês mensagens que não eram previsão de futuro, mas eram baseados naquilo que os indígenas do planeta todos sabiam, e as profecias começaram a se realizar. E portanto nós estamos aqui agora nesta nova energia e eu dou a vocês o mesmo tipo de mensagem, baseado no potencial que nós vemos acontecendo e não aquilo que poderia ter acontecido. Nós dissemos a vocês que vocês estão começando a recalibrar até mesmo a natureza humana. Se você estiver dentro de uma crença esotérica ou nova era, nós já demos novas informações sobre o que está mudando e demos a vocês o convite para sair das velhas práticas que não ajudarão mais o planeta. Algumas das novidades têm sido difíceis para vocês e difíceis para nós, pois isso começa a reescrever a realidade que você pensava que tinha. Portanto, aqui está uma mensagem.
uma celebração benevolente e de apoio. Eu quero dar a vocês uma informação, novamente, que é controversa. Nós não diríamos as coisas que vamos dizer, a não ser que houvesse pureza e verdade por trás dela, pureza de intenção. Nós queremos falar sobre atalhos. E isto, em si mesmo, é um tema muito difícil, pois vocês precisam compreender e saber muito mais sobre a ajuda que está ao redor da humanidade do que vocês sabem agora. Se você está ouvindo a isto pela primeira vez, você terá perdido uma tremenda quantidade de informações que serão um background que poderia te levar à compreensão e à clareza dessa mensagem. Portanto, eu convido você a voltar e ouvir algumas das mensagens, ou ler algumas das mensagens que demos no início deste ano. Vocês estão mudando para uma energia que irá apoiar vocês. Vocês estão mudando-se de uma energia que nunca apoiou vocês. Ela realmente está movendo da escuridão para a luz, e a metáfora está completa. E é disso que se tratava todas as profecias, e os indígenas sabiam. Tudo centrado ao redor do que tem chamado a inclinação da Terra ou a precessão dos equinócios. E se vocês fizerem os cálculos astronômicos, vocês verão que há uma janela de 18 anos, desde agora até o final daquela precessão, que é crítico. 18 anos. Este é o segundo dos 18. Este é o ano da estrutura. O que nós queremos dizer com isso é que esse é o ano onde vocês plantam as sementes. É o ano onde vocês começam a entender o que fazer. Esse é o ano onde vocês começam a ter uma confluência de compreensão. O que significa que vocês conectam os pontos. E, portanto, nós vamos contar a vocês sobre algumas das coisas no planeta que irão ajudar vocês. E, neste processo, daremos alguns conselhos sobre coisas a não se temer. Atalhos. Isso é quando aquilo que está ao seu redor ajudam a empurrar as fronteiras da benevolência a seu favor. Nós já demos as descrições do sistema de redes da Terra e dissemos que todos eles são ajuda benevolente. Neste próprio dia, meu parceiro deu a vocês os 9 atributos do ser humano, as explicações, e vocês puderam ver em toda aquela estrutura que há uma física benevolente. Há uma consciência de ajuda, mesmo a química de seu corpo está começando a se alinhar para curar a si mesma melhor do que jamais foi capaz antes. Há 3 pessoas nessa plateia que precisam ouvir isto para saber que eles estão bem, que não temam. Mas mesmo aquilo que é a sua estrutura celular está começando a responder a uma nova energia. Nós continuamos usando a palavra benevolência, pois é a única palavra que nós temos para descrever um sistema que sabe quem você é e é seu amigo. E contra todas as probabilidades, ele trabalha com você. Não é um sistema de média, onde você se conecta a ele ocasionalmente para ter algo bom. Não é um sistema que está contra você e você precisa lutar contra ele. Este é um sistema que conhece o seu nome. E pela primeira vez na história humana, vê que você está movendo em direção à meta, que irá unificar a humanidade eventualmente. Esta tem sido a mensagem de Cryon por 23 anos. As mensagens têm sido críticas até agora, porque vocês tinham que passar o marcador, e essa é a realidade, não é? Nós podemos falar sobre o futuro, podemos dizer para onde vocês vão, podemos dizer que não haverá nenhuma guerra final, mas há sempre o temor devido às profecias do passado que diziam que vocês teriam uma. Todas as más informações sobre o que aconteceria em 2012, trazida para vocês por aqueles que são marqueteiros de coisas ruins, vocês precisavam passar por essas coisas. Nenhuma palavra de Cryon poderia perfurar aquele medo, a não ser que o relógio permitisse a compreensão quando não acontecesse. E aqui estão vocês, em uma nova energia. Se você olha ao redor do planeta, vocês veem coisas que são amedrontadoras, temerosas. Vocês olham para o sistema solar e estão vendo talvez coisas que são amedrontadoras e temerosas. E eu quero dizer, tudo isso é parte do atalho. Portanto, vamos começar. E eu permitir que vocês conectem os pontos e ver coisas que parecem ser más notícias, mas que não são.
O Espírito sabe como a humanidade precisa trabalhar consigo mesma. O Espírito compreende como a humanidade precisa trabalhar seus quebra-cabeças, que pareceriam ser energia velha e negativa, e o que está acontecendo é que através dos quebra-cabeças que vocês estão trabalhando, vocês estão começando a limpar a energia. E alguns quebra-cabeças são difíceis. Nós daremos a vocês 5 atributos dos atalhos no planeta, que serão concisas. Número 1. Disputa política. Como a disputa política ao redor deste planeta poderia estar associado com um atalho e uma energia benevolente? E é aqui que eu quero que vocês suspendam a sua crença linear, onde vocês pensam que sabem como as coisas funcionam. Há guerras neste momento, mas elas têm algo em comum, e elas são diferentes de antes. Há guerras neste momento, e aqueles que estão sendo mortos, e nós estamos recebendo-os do nosso lado do véu, e nós podemos dizer sobre o horror que acontece em determinados países. Mas já não são países contra países, meus queridos. Perceberam isso? Nenhuma delas é. Meus queridos, perceberam? Ao contrário, são guerras dentro dos países. Há cidadãos guerreando uns contra os outros com relação ao que eles querem dos seus governos e o que se tornará seus países. E eles estão em lugares onde vocês nunca esperariam, não é? Vocês nunca esperaram determinadas pessoas entrarem em erupção devido à força de seu governo que os impedia de entrar em erupção, e outros que pareciam ser ocidentais e benevolentes, e eles também estão em erupção. E isso acontecerá cada vez mais. E vocês verão coisas que não esperavam entrar em erupção, e o que é isto? É que pela primeira vez muitos países, com sua própria população, está decidindo que eles querem algo melhor. Não se trata de corrigir a corrupção. Não se trata de eleições, onde um grupo de políticos gananciosos substitui outro. Não é disso que se trata. Se trata de melhorar as vidas do cidadão comum. Nós dissemos que no Oriente Médio há coisas cozinhando lá também, e elas poderão surpreender vocês quando acontecerem. Tem tudo a ver com indivíduos comuns começando a ver que eles podem ter um país melhor, um governo melhor, e isso inclui coisas boas para eles mesmos, hospitais, escolas, a oportunidade para que eles se movam adiante, o que eles não podem agora, as coisas que todos os humanos querem. Portanto, a disputa política é um atalho. Ele empurra a fronteira da energia, vocês poderiam dizer, e faz com que as coisas aconteçam ao invés de simplesmente permanecer lá, parado por uma outra geração ou duas, sem mudanças. E esse foi o número 1. Portanto, alguns de vocês pegarão essa informação e dirão: bem, Cryon diz que é bom que as pessoas sejam mortas. Isso não é o que eu disse. Eu estou dizendo a vocês que a condição humana é conhecida. Como vocês trabalham com seus quebra-cabeças são conhecidos, e o atalho é que vocês finalmente despertem e determinados cidadãos e países percebam que não está funcionando. E algumas vezes é algo pacífico, e às vezes não é. E esse foi o número 1. Atalho através de disputa política. Número 2 é algo sobre o qual não falamos ainda, e tem a ver com a mudança, uma recalibração na lembrança akáshica. Nós não falamos sobre isto porque não era tempo para falar sobre isto. Meu parceiro tem um livro sobre recalibração e conforme eu falo sobre isso agora, ele está lamentando o fato de eu não ter mencionado isso mais cedo para que pudesse estar no livro. Mas não era tempo ainda. É a recalibração de como a sua lembrança akáshica irá funcionar no futuro. Vamos dar uma olhada em como ele tem trabalhado no passado. A lembrança akáshica, que vocês chamam de energias de vidas passadas, tem dado a vocês quebra-cabeças, e no passado tem dado a vocês coisas para que pudessem trabalhar.
resolver. Portanto, energias viriam das suas vidas passadas, coisas que eram lembradas, coisas dramáticas. Mortes horríveis, batalhas, a morte de seus filhos. E vocês carregaram tudo isso para essa vida e estão com medo, e essas coisas afetam aquilo que você faz. E, portanto, você vai a um leitor de vida passada, cujo trabalho é curar essas coisas em suas vidas, para que você possa ver o que são e deixar o seu medo. Portanto, é algo que você ajuda a facilitar para fora da sua vida e, em sua grande maioria, tem sido sobre coisas de velhas energias pelas quais você precisa trabalhar. Pergunte a um regressor de vidas passadas o que eles mais fazem, e eles dirão que eles tentam resolver os problemas das energias de vidas passadas que criam medo na vida atual. E eu quero dizer a vocês, meus queridos seres humanos, velha alma, isso está prestes a mudar. É verdade, não é? E nós já dissemos isto, que a rede cristalina está se recalibrando, e se vocês derem uma olhada nas palavras e na informação passada, ela está começando a lembrar-se de forma diferente. E, portanto, o seu acástico também. O seu registro acástico começará a trazer à tona algumas das melhores experiências que você já teve. E isso ajudará você a redefinir o amor. Irá te ajudar a compreender quem você é. Sim, meus queridos. Irá dizer a vocês que vocês são lemurianos. E vocês são? A sua alma não é velha o bastante? Quem disse isso a você? Este é o seu próprio autoestima, duvidando da sua magnificência. Você é uma velha alma muito antiga. Você não se sentaria nesta sala se não fosse. Você não encontra almas jovens sentadas nesses tipos de reuniões, pois elas não compreenderiam nada do que está sendo dito. O seu acástico está se realinhando para dar a vocês lembranças que irão ajudar você a empurrarem-se para uma energia benevolente, usando coisas e ferramentas que vocês precisam e não obstáculos que vocês precisam superar. Que tal isto? Alguns de vocês começarão a ter sonhos, as velhas almas, e vocês começarão a ver mestres. Vocês irão levitar, vocês terão cores, tudo isso em seus sonhos, e vocês não saberão o que eles significam. Vocês vão despertar e vocês vão sorrir quando despertarem, porque se sentirão bem. E isso substitui exatamente o oposto que tanto de vocês têm, velhas almas. Eu sei quem está aqui. Vocês percebem alguns dos horrores pelos quais têm passado? Vocês sabem o que está conectado ao seu registro acástico, que dá uma falta de autoestima? Eu quero que vocês comecem a compreender que isso começará a se mudar para o positivo. Você não precisa renascer em uma nova vida para que isso ocorra. Você cruza o marcador e você merece isso agora, e esse é o número 2. A forma como o registro acástico entrega lembranças para você irá pender para o positivo e não dar a você problemas, mas ao contrário, dar soluções e também sugestões e talvez até mesmo algumas invenções. Este foi o número 2. Número 3, é difícil falar, porque há tanto medo. Gaia está se recalibrando ela mesma para a benevolência. E ela não deixará que você impeça isso. E aqui está onde as coisas são controversas. Há tanto medo sobre algumas das coisas que aconteceram recentemente e poderão acontecer no futuro. Ambientalistas irão se encolher diante dessa mensagem. Nós dissemos a vocês para que parassem de poluir o oceano. Nós dissemos para que parassem de poluir o ar. Mas essa é uma mensagem que Cryon não precisa dar realmente. É algo autoevidente e a humanidade está começando a perceber isso. Esse não é um tema de Cryon. O tema de Cryon é este. Eu quero que vocês compreendam que os próprios oceanos desse planeta são muito mais resilientes do que vocês podem imaginar.
E isso tem sido mostrado a vocês antes e vocês ainda têm medo. O que acontece quando uma planta nuclear se derrete e derrama-se sobre o oceano? A primeira coisa é uma mensagem. Vocês entenderam? Poder nuclear, força nuclear não é sua opção mais segura. E esta é uma mensagem muito clara. E quando vocês pensaram que era uma opção segura, nós dizemos novamente, é o mecanismo de produção de vapor mais caro que vocês têm. É isso que é uma planta nuclear. E pode ser feito de outras formas. A energia geotérmica é a forma correta. Vocês têm calor ilimitado abaixo dos seus pés. E tudo que vocês precisam fazer é encontrar as formas, enfrentar os desafios para cavar tão profundamente. E vocês podem fazê-lo. Esta é a mensagem. Mas no processo, vocês estão poluindo o oceano com radioatividade. Há medo aqui. E o que vocês farão? Vocês deveriam comer os peixes? Será que isso vai circular ao redor do oceano? É seguro nadar? Eu quero dizer, meus queridos, que o oceano é muito mais resiliente do que vocês jamais imaginaram. Eu quero que vocês retornem comigo e pensem sobre algo. Na infância, no seu projeto de testes de armas nucleares, o que a humanidade decidiu fazer foi explodir bombas de hidrogênio muito grandes no oceano. Vocês se lembram disto? E há fotos. E a quantidade de radiação que foi vertido naquela época para o oceano foi massivo comparado ao que aconteceu no Japão recentemente. Agora eu pergunto a vocês. Vocês nadam naquele oceano, vocês comem os peixes, e o que acontece? O que aconteceu? E eu darei a vocês uma dica. Gaia é mais resiliente do que você imagina. E há formas de neutralizar e mudar as coisas das quais vocês não têm ideia. Isso já está acontecendo, já aconteceu uma vez. Vocês não podem ver isso e entender e não ter medo. Seja circunspecto. Dê uma olhada no que está acontecendo e afaste-se das áreas quentes quando medidas, mas estejam conscientes de que o oceano está trabalhando nessas coisas. Eu quero dar a vocês uma outra informação. Pense sobre isso, pois eu estou aqui há muito tempo. Houve um tempo antes de vocês estarem aqui, quando os oceanos estavam constantemente tendo vazamentos de óleo. Imaginem de onde veio. Esses vazamentos vieram dos campos de óleo abaixo da superfície do oceano, que entraram em erupção e derramaram uma quantidade inacreditável de óleo naturalmente a partir do solo do oceano. Aliás, é aí que vocês estão procurando óleo atualmente, portanto, conectem os pontos e compreendam. Vazamentos após vazamentos, e não houve nenhum navio para poder vazar óleo naquela época. E onde está esse óleo hoje? E isso arruinou o ambiente? E a resposta é não. E o que aconteceu com isso? Há um sistema, e sempre houve, onde o oceano cuida de si mesmo e toma conta dessas coisas de maneiras que vocês não sabem. Percebam isso, conectem os pontos. Vocês não são os primeiros a vazarem óleo para o oceano. Essa é uma ocorrência natural. Pergunte ao geólogo o que está lá embaixo. Pergunte ao geólogo agora se há vazamentos borbulhando, e há. É uma ocorrência natural, o oceano sabe sobre isso, reconhece e toma conta. Você sabe o que está acontecendo com o clima? Nós demos na última vez. Há uma mini era do gelo chegando, nós dissemos isso, não temam, apenas compreendam que vai ficar mais frio. Isso é parte da ação de remediação do oceano. A temperatura do oceano está se resfriando, está mudando, isso é parte do ciclo de vida que precisa ser renovado e é parte de uma limpeza. Eu darei a você uma informação, poderá demorar uma geração para que a ciência possa ver, admitir e dizer, oh, olhem isso. E quando eles fizerem isso, eu quero que vocês se lembrem do dia quando vocês ouviram isso de mim. O planeta está tomando um atalho, limpando a si mesmo. Enquanto isso, não poluam o oceano, não poluam o ar, mas compreendam que vocês
tem uma consciência na Gaia que é amiga da humanidade e vê o que está acontecendo e está trabalhando nas questões junto com vocês. Isso está claro? Essa foi o número 3. Há apenas 2 mais. Eu quero dizer sobre algo que está acontecendo em sua galáxia e que é amedrontador. O seu sistema solar move-se ao redor do centro da galáxia, à mesma velocidade que todas as outras estrelas. Nós chamamos a isso de revs, ou revoluções ao redor do meio. Demora milhões de anos para realizar uma rev. Portanto, toda a humanidade nem mesmo viu uma rev ainda. Vocês estão movendo-se constantemente para novas áreas do espaço, porque vocês circulam o meio da sua galáxia. Portanto, se vocês pensaram que era estático e que seu sistema solar estava sempre no mesmo espaço, vocês ainda não entenderam. Ele está sempre circulando. E a área do espaço para a qual ele está prestes a se mover é diferente de onde ele tem estado e está no momento certo, na hora certa. Vocês estão movendo-se para um outro tipo de radiação. Isso irá afetar o seu Sol. Vocês já estão começando a ver isso. Os meteorologistas estão vendo, estão reportando como parte da mudança no clima. O ciclo de radiação do Sol será diferente, a quantidade de explosões solares será diferente, devido à irradiação para a qual vocês estão movendo como sistema solar. Vocês nunca viram antes, não como humanos. E vocês estão com medo? E vocês estão olhando para isso e alguns estão dizendo, este é o fim. Outros estão dizendo que será perigoso. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Essa radiação irá se mover diretamente para a sua rede magnética e mudará o seu DNA e vocês receberão mais 10% de eficiência. Está no momento apropriado, no momento agendado. É uma física benevolente que sabia o que vocês estavam fazendo. Você está compreendendo isto? O que outros temerão será sua evolução de consciência. E se vocês ainda não sintonizaram-se às mensagens anteriores, vocês não entenderão nada do que eu disse. Mas o que está acontecendo é um sistema benevolente. Radiação que irá mudar as coisas, que acontecerão naturalmente para vocês e aumentarão aquilo que é a funcionalidade do seu próprio DNA em seu corpo. É um sistema. Nós sabíamos que vocês estavam vindo. É um sistema inteligente e esse foi o número 4. E então, no final, nós já abordamos antes, mas eu direi que é algo eminente. Nosso relógio não é o de vocês. Nós vemos essas coisas vindo. E quando isso acontecer, vocês dirão, demorou mais do que eu imaginava. Mas tempo não é uma palavra que nós compreendemos. Nós simplesmente sabemos que está vindo. E, portanto, o tempo, como vocês diriam, não é nada do que nós tenhamos consciência. Nós sabemos sobre o seu relógio. Nós vemos como vocês são impacientes, porque as coisas não acontecem em um planejamento tridimensional. Mas, que diferença faz? Isso chegará quando tiver que chegar e vocês estarão aqui. Agora, alguns de vocês talvez não estejam com a mesma idade ou o mesmo gênero, mas vocês estarão aqui. Que diferença faz? Vocês verão. E é uma invenção. Quando um planeta move-se para o que nós chamaremos de um atalho, as invenções começam a aumentar além do que vocês pensavam que a alta tecnologia iria. Pois a tecnologia está prestes a receber o que está além da tecnologia tridimensional. Será uma tecnologia quântica e começará de forma lenta. Mas assim como a evolução de tantas invenções e tecnologias que vocês tiveram no passado, que tem um crescimento que é lento no início e depois vai se acelerando no final. Uma coisa leva a outra, começa a mostrar algo mais. E eu darei a você mais uma vez. Planetas que se movem para o status de ascensão precisam ter uma eventualidade de compreensão da energia quântica. E o início
da compreensão da energia quântica é a habilidade para poder medi-la e vê-la. Mesmo que você não possa produzi-la ou alterá-la ou trabalhar com ela, vocês precisam ser capazes de vê-la. Vocês podem imaginar um pintor tentando pintar uma bela tela e ele tem todas as cores à frente dele, mas ele é cego? Eu quero dizer a vocês, é exatamente aí que vocês estão neste momento. Todas as cores já estão lá. E elas sempre estiveram lá. E quando vocês puderem ver energias quânticas em qualquer forma, vocês começarão a compreender como vê-la de uma forma melhor. E quando vocês começarem a vê-las de uma forma melhor, vocês verão os padrões que estão contidos dentro delas. E quando vocês começarem a ver aqueles, vocês terão milhões de perguntas que não podem ser respondidas, mas que começarão um progresso de invenções conforme vocês descobrem uma coisa após a outra. Do que vocês estão vendo, que vocês nunca viram antes. E as cores serão impressionantes, e esta é uma metáfora para a segunda visão. Este é um atalho, porque ele irá começar a criar perguntas que vocês nunca fizeram como uma raça humana. Vocês podem imaginar tal coisa? Exatamente quando vocês pensaram que tinham compreendido tudo. Isso trará física para uma perspectiva totalmente nova, e vocês começarão a ver as leis faltantes. Vocês serão capazes de manipular eventualmente as próprias coisas às quais vocês pensam que são vítimas. E estes são os presentes de um planeta em ascensão, conforme ele progride, e eu fecharei com isto. Querido ser humano, você ainda tem o livre-arbítrio. Você pode mudar isto. Você pode trazer isso para trás e você pode cancelar se quiser. Eu vim há 23 anos e o que eu vi naquela época, sem um relógio, é que vocês estavam sentados aqui hoje. Em outras palavras, o que eu vejo daqui a 20 anos é o mesmo tipo de coisas. Os potenciais estão lá, potenciais que vocês não podem ver e que já estão começando neste planeta. Preparem-se para que a medicina mude-se para sempre. Ela está pronta para a eliminação de um tipo de cura e a abertura para um outro. Preparem-se para cura quântica inteligente ocorrer. Eu não tenho outra forma de descrever para vocês uma cura. Não é um processo, meu parceiro, não diga essa palavra. Um paradigma de cura que vocês não podem ver, vocês não podem imaginar, mas que casa você e a inteligência inata do seu corpo com a habilidade de curar a si mesmo, usando os próprios dados que estão dentro do seu DNA. Isso é o mais longe que eu posso chegar. Vocês podem imaginar explicar a internet para uma sociedade que não tem eletricidade? E é por isso que é difícil dar a vocês o que está lá tão claramente. Vocês ainda têm livre-arbítrio, mas os potenciais já estão acontecendo em direção a uma benevolência e soluções e paz. Quando os países finalmente resolverem o que vocês desejam e tiverem líderes que irão implementar o que eles desejam coletivamente, então eles não precisarão mais entrar em erupção novamente. Então há uma estabilização e há uma sacudida em tantas áreas agora. Isto é um atalho. Está ajudando vocês a chegarem no próximo estágio mais rápido do que chegariam por si mesmo, pois vocês estão rodeados por ajuda. A própria Terra, ela mesma, e a personalidade que vocês conhecem como Gaia e Mãe Natureza, sorri neste momento, olha para vocês e diz: vocês merecem e vocês estão aqui. Todas as coisas que eu disse hoje são verdadeiras. E
portanto, ao terminar, isto é real? Esta mensagem te tocou? Você sentiu o que mais está acontecendo na sala? Você apenas tem ouvido palavras? Ou será que houve outra energia circulando ao redor? Segurando suas mãos, talvez, dando um abraço se você permitiu, dizendo: ouça, 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 velha alma. O momento pelo qual você pediu chegou. Agora continue. Não deixe que isso simplesmente permaneça aí. Não seja entretido por isso. Seja parte disto. Eu sou Cryon. Eu amo a humanidade. E por um bom motivo. E assim é.